Uma revelação tão aterradora que preferimos não saber. É a história de Malachi Martin, um homem que arriscaria tudo para revelar a verdade por trás de um dos maiores mistérios da Igreja Católica, o terceiro segredo de Fátima. Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo enigmático deste sacerdote extraordinário e desvendamos os segredos que o assombram desde sempre. O terceiro segredo de Fátima, um dos mistérios mais intrigantes da Igreja Católica. Embora o Vaticano tenha revelado o seu conteúdo em 2000 anos, muitos acreditam que há muito mais nesta história do que foi oficialmente revelado. É aqui que começa a incrível história de Malachi Martin. Extraordinário paleógrafo irlandês, dedicado ao estudo de documentos bíblicos antigos, Martin era um homem de imensa erudição, com 3 doutorados e domínio de 8 línguas. Aos 30 anos, tornou-se professor no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, onde conheceu o cardeal Bea, figura influente do Concílio Vaticano II. Impressionada com o amplo conhecimento de Martin sobre o mundo muçulmano e judaico, Bea o escolheu como seu assistente. E em 1960, Martin tornou-se secretário particular de Bea e teve acesso ao terceiro segredo de Fátima. O que ele viu neste texto secreto teria um impacto profundo sobre ele, moldando o curso da sua vida. Martin descreveu o conteúdo do segredo como sendo tão terrível que ele preferiria não saber. Ele ficou tão chocado com esta experiência que declarou que tudo o que sabíamos sobre teologia e ecumenismo era uma completa perda de tempo. Mas havia muito mais na história de Martin. Depois de deixar o sacerdócio, continuou a escrever livros e a falar sobre o que tinha visto no terceiro segredo de Fátima. Ele sustentou fervorosamente que o Vaticano não havia revelado todo o conteúdo do segredo e que ainda havia muito a ser descoberto. A sua crença de que o Vaticano estava a esconder algo atraiu a atenção dos meios de comunicação social e fez dele uma figura controversa aos olhos de muitos. Para Martin, o terceiro segredo de Fátima foi mais do que uma curiosidade ou um tema de debate. Foi uma visão que o marcou para sempre e que influenciaria o seu pensamento e a sua escrita para o resto da vida. Em 1964, desiludido com o rumo que a Igreja estava tomando, Martin pediu para ser dispensado de seus votos para viver sua vida de forma independente. Segundo ele, muitos dentro da Igreja, incluindo a Ordem dos Jesuítas, estavam mais interessados no poder do que na salvação das almas. Ele denunciou os jesuítas pelo seu apoio aos marxistas, particularmente na teologia da libertação. Depois de deixar a Igreja, Martin mudou-se para Nova York, onde começou a trabalhar como romancista de sucesso. A maioria de seus livros foi inspirada em seu conhecimento do ocultismo e em sua experiência como exorcista. Mas o que realmente chamou a atenção do público foram os seus escritos sobre a Igreja e o terceiro segredo de Fátima. Martin afirmou que faltava uma página que o Vaticano nunca tinha publicado, uma página que revelaria o verdadeiro significado do segredo. Ele disse que o sigilo significou uma grande convulsão dentro da Igreja. Martin morreu em 1999 em circunstâncias misteriosas. Em diversas ocasiões, falou do terceiro segredo, jurando mesmo sigilo relativamente ao seu conteúdo. Inteligentemente, ele só responderia sim ou não se alguém abordasse o assunto do segredo, mantendo assim a sua promessa de não o revelar. Numa das suas últimas entrevistas ao vivo na década de 1990, no Art Bell Show, perante milhões de ouvintes, Martin afirmou que havia algo de aterrorizante no terceiro segredo. Ele falou de uma guerra mundial iminente, seguida por uma grande catástrofe que resultaria na morte de milhões de pessoas. Martin acreditava firmemente que Deus interviria nos 3 dias de escuridão. Num episódio particularmente chocante, um ouvinte disse a Martin que tinha ouvido falar de um padre que afirmava ter lido o terceiro segredo. O padre disse que o último Papa estaria sob o controle de Satanás, e quando o Papa João 23 leu, desmaiou. Convencido de seu envolvimento no caso, Martin respondeu confirmando que parecia ter lido o segredo. Em 1997, o padre Martin abordou esta possibilidade mais especificamente, dizendo que poderíamos realmente ter um Papa sob a influência de Satanás e que, nesse caso, estaríamos envolvidos em algo terrível
que testaria os crentes e destruiria a fé dos a maioria. De acordo com outras teorias, o segredo revelado à irmã Lúcia em 1917, durante uma série de aparições da Virgem Maria, previa que as nações seriam fisicamente punidas por desastres naturais ou provocados pelo homem na terra, na água e na atmosfera. Mas parece que há também um castigo espiritual muito mais severo para os católicos romanos: o fim da fé, um período de infidelidade generalizada em muitos países. Mas há mais. O terceiro segredo também parece apontar para a Rússia como o novo regulador do relógio de Fátima e o verdadeiro berço da cura para os males do mundo. A Virgem Maria falou ativamente sobre a Rússia em Fátima, o que apoia esta última teoria. Segundo Martin, o que foi dito no terceiro segredo de Fátima já está a acontecer. A Igreja está a propagar a apostasia e a grande maioria dos católicos está em apostasia. Há mais de 20 anos, um homem de fé afirmou que uma minoria significativa de cardeais, bispos, padres e religiosos estava em apostasia e que existia dentro do Vaticano um grupo poderoso que tinha dedicado o seu serviço ao inferno. A solução, segundo algumas fontes, seria a publicação completa do terceiro segredo de Fátima e a subsequente consagração da Rússia pelo Papa ao Imaculado Coração de Maria, envolvendo todos os bispos do mundo e mencionando especificamente a Rússia. Junte-se a nós nesta jornada enquanto continuamos a explorar os mistérios da fé, os segredos guardados dentro dos muros do Vaticano e a coragem de indivíduos como Malak Martin, que ousaram questionar, procurar a verdade e partilhar as suas revelações com o mundo. Então, o que devemos fazer à luz de tudo isso? Jesus disse: "Quando vocês virem essas coisas começando a acontecer, não tenham medo, pois a sua redenção está próxima." Rezemos juntos. No mistério e na incerteza, recorremos a Ti, Senhor, com humildade e devoção. Neste mundo marcado por conflitos, tensões e incógnitas, buscamos a Tua luz e a Tua direção, refugiando-nos na oração e na contemplação. Ó Deus, que na Tua infinita sabedoria nos permitiu, Teus filhos, sondar o mistério do terceiro segredo de Fátima, pedimos-Te que ilumine os nossos corações e mentes. Conceda-nos a capacidade de discernir os sinais dos tempos e compreender o significado mais profundo das visões e profecias. No silêncio de nossas reflexões, abra nossos olhos para a verdade e a luz que só você pode oferecer. Conceda, neste mundo conturbado, a força para prosseguir a penitência, a oração e a conversão espiritual, como sugere o terceiro segredo de Fátima. Guia-nos na busca de conexões proféticas, mas também ajuda-nos a permanecer humildes diante do mistério que envolve esses ensinamentos. Conceda a paz às pessoas que vivem em regiões afetadas por conflitos e inspire os líderes mundiais a procurarem soluções para a paz e a justiça. Em nossa busca pela verdade, seja você nosso guia. Amém. Se você gostou do vídeo, comente Amém. Deus o abençoe.